Olá, boa tarde, feliz 2022 e você acompanha agora as principais reportagens da HIT. Um bom prato de comida bem colorido, recomendado por nutricionistas, muitas vezes é rejeitado pelas crianças. Mas atenção, esse comportamento pode ser sintoma de um possível transtorno alimentar infantil. Curioso, eu não consigo. Mas vai só um pouquinho. Quem diria que o menino que amava banana fosse rejeitar o alimento depois dos 2 anos de idade? Ele comia de tudo, tanto que banana não dava conta em casa. Mas foi o Theo começar a ir para a escola. Na primeira semana a gente já começou a ver uma diferença no jeitinho que ele comia, ele começou a diminuir. Uma redução que inicialmente parecia normal. Alguns até chegaram a dizer que era manha. A Jéssica percebeu o problema do filho quando a situação ficou realmente crítica. Chegou no ponto que eu percebi que ele ficou a semana inteira só de água. Então, a mãe buscou a ajuda de uma nutricionista, que encaminhou a criança para uma nutróloga, que, depois de alguns testes e exames, diagnosticou o problema como fobia alimentar. A fobia alimentar é mais caracterizada pelo medo de engasgar, o medo de morrer, o medo de passar mal em determinados alimentos. Hoje, com 4 anos, o Theo já melhorou bastante, mas segue em tratamento com nutróloga, psicólogo e pediatra. E o problema é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa feita pela Danone Nutrícia com 1.000 pais de meninos e meninas de até 10 anos de idade revela que 6 em cada 10 crianças têm dificuldades alimentares. E isso pode sinalizar vários transtornos. Você tem o picacismo, que é a ingestão de substâncias não nutritivas. Você tem o transtorno ruminativo da infância, que é quando a criança mastiga, engole, regurgita e continua mastigando, como se fosse uma coisa ruminativa mesmo. E você também tem os transtornos alimentares mais clássicos, como a anorexia nervosa, principalmente, mas você tem algumas crianças com bulimia nervosa e também com transtorno da compulsão alimentar. E ainda tem o TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo, o mais comum entre as crianças. Por uma aparente falta de interesse em comer ou por comida, uma esquiva baseada na característica sensorial dos alimentos, como eu tinha falado, e uma preocupação com as consequências aversivas da alimentação. O TARE é uma coisa bastante recente, mas alguns estudos sugerem uma prevalência de até 5% das crianças, é bastante. O Luigi, também de 4 anos, hoje faz parte dessa estatística. Mas nem sempre foi assim. O menino comia de tudo e gostava, mas a mudança de rotina transformou o paladar. A coisa degringolou quando ele foi para a creche aos 11 meses. E aí ele travou. Ele não só não come arroz e feijão, mas então essa criança só come porcaria. Não, ele não come hambúrguer, ele não come salgadinho de festa, ele não experimenta nada que ele não conheça. Para mudar esse quadro, há alguns meses o menino passou a participar de um grupo multidisciplinar que conta com o apoio de vários profissionais da saúde. E eles vão orientando a gente de como fazer os exercícios para tentar introduzir os alimentos. E é um passo de cada vez, mas com o tempo o resultado começa a aparecer. E teve um alimento que na brincadeira com meu esposo, ele teve coragem de experimentar e ele gostou e ele passou a comer, que é o alface. Transtornos alimentares podem ser desencadeados já nos 6 meses de vida, quando a criança deixa de consumir somente o leite materno e passa a ingerir outros alimentos. E se não for tratado, o problema pode persistir até a fase adulta. Além dos prejuízos à saúde física, há consequências sociais. A criança não consegue nem fazer a merenda na escola, não consegue nem lanchar na escola, porque às vezes tem que levar uma comida muito específica, muito ou elaborada ou muito específica, e aí faz com que ela seja vista de uma maneira, ela se auto-exclui, e aí os coleguinhas vão excluir mais ainda, então é uma coisa bastante séria. O início da vacinação contra a Covid-19 no mundo completou 1 ano em dezembro. E até o momento, quase metade da população mundial está imunizada.
Para a comunidade científica, a vacina é considerada um marco histórico. Aos 90 anos, Margaret Keenan entrou para a história ao ser a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020. Um ano depois, a vacina contra a Covid-19 já é considerada um marco histórico pela ciência. Nunca o medicamento causou tanto impacto na vida do planeta. A proteção proporcionada pelos imunizantes possibilitou que o mundo retomasse as atividades durante a pandemia do coronavírus e teve reflexos médicos, sociais e econômicos. Nós já tínhamos tido várias pandemias no mundo, mas quando tivemos as pandemias anteriores, não havia vacina, não havia remédio. Agora, nós, de uma maneira fantástica, em um ano, conseguimos desenvolver uma vacina nova para um agente infeccioso totalmente novo, que é o SARS-CoV-2. Fantástico. E, sem dúvida, todo mundo se dá conta que nós temos que vacinar para controlar a doença. Então, essa vacina tem um efeito social enorme, um efeito econômico enorme, além de todas as questões de saúde. Mas os números mostram que a vacinação ainda está abaixo do ideal no mundo. A estimativa é que menos da metade da população mundial esteja vacinada até o momento. Nos países ricos, o índice chega a 70%, mas nos países pobres é inferior a 4%. Um problema que tem consequências para todo o planeta. São nesses locais que surgem as variantes do novo coronavírus. O caso mais recente é o da Omicron, que teve origem na África. Hoje, com o mundo completamente globalizado e vivendo uma pandemia que muito provavelmente não será a última, nós temos que ter também uma visão geral. Nós não podemos ter uma visão como lá na Idade Média seria uma cidade, ou como aí no século XX a gente ainda pensava só em países ou regiões. Nós temos que pensar no mundo, porque se houver no mundo um vírus que possa ser letal, ele pode sofrer mutações, e vocês viram, a Omicron, ela chegou com uma rapidez muito grande da África e se espalhou, e é, hoje em dia, o vírus dominante na Inglaterra, nos Estados Unidos. E para barrar a entrada dessas variantes no Brasil, o comprovante de vacinação passou a ser obrigatório para pessoas que vêm de fora. A medida vale tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que chegam do exterior. Esse mesmo documento já é exigido em mais de 250 cidades brasileiras para frequentar lugares públicos. Por um lado, reforça a importância da vacina na vida das pessoas, mas por outro, levanta a polêmica. A vacinação deve ser obrigatória? Esse advogado, consultado por nossa reportagem, afirmou que não há um consenso na lei. A própria Constituição garante os direitos individuais do cidadão, como o de ir e vir sem apresentação do comprovante da vacinação. Mas o texto constitucional também prevê que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais. Porque o lado material ele leva para o direito constitucional, onde nós temos um choque entre direitos individuais e direitos coletivos. Tem a liberdade do cidadão, a liberdade do indivíduo, e ao mesmo tempo tem o dever e a obrigação do Estado de promover a saúde e a vida da coletividade. Então tem esses dois embates. O advogado ressalta que a justiça brasileira tem tomado decisões em favor dos direitos coletivos, como aconteceu no caso da obrigatoriedade do passaporte de vacinação, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo governo. O STF, que é o nosso guardião da Constituição, vem decidindo pelos direitos coletivos. Esse é o momento que nós temos agora. Em diversas decisões, principalmente capitaneadas pelo ministro Barroso, o direito coletivo vem tendo essa posição de destaque. Mas ainda hoje existem diversas discussões sobre o tema. Em meio a essa discussão, as opiniões também se dividem entre a população. E o senhor é favorável ou contrário à obrigatoriedade desse passaporte da vacina? Aí você pegou no calo, né? Eu acho que não deve ser obrigatório, mas eu acho que as empresas e os locais podem obrigar, sim, a ter vacina. Se você não quiser vacinar, você não vacina. Mas, por exemplo, se, vamos supor, a empresa aérea falar, não, tem que ir só vacinado. Aí ou você se vacina ou você vai para uma outra empresa que permita. Mas em todo lugar o senhor é contra a obrigatoriedade? Não, sou contra. Eu acho que esse negócio de obrigatoriedade, eu acho que não serve para nada. Acho que tem que ser da cabeça de cada um ir lá e se vacinar. O mundo está se reinventando.
Por quê? Porque aconteceu uma pandemia. Então, por que nós não podemos colaborar com a OMS? Por que nós não podemos colaborar com os cientistas no mundo que estão fazendo esse sacrifício para que a gente tenha vida, para que a gente tenha conforto no nosso mundo? Não é verdade? Então, por isso que eu sou favorável. A favor ou contra, uma coisa é certa. Está cada vez mais difícil sair de casa sem o comprovante da vacinação. E a senhora também, estou vendo aqui a carteirinha, né? Qual documento que a senhora está levando aí? Eu estou levando todos os documentos que a gente precisa. Check-in feito, o PCR Covid negativo. Teste de Covid, né? É isso que nós fizemos, transcrito em inglês, nós fizemos ontem. A carta de meu filho, o seguro, a vacina. Esse documento é importante, é o comprovante de que a senhora está imunizada. Com certeza, imunizada, sempre. Acho que a gente tem que cuidar não só de nós, como das outras pessoas também. A gente tem que fazer a nossa parte humanitária, social. Né? Eu me previno e previno quem está em volta de mim, as pessoas que eu amo. E se tem algo que a pandemia trouxe de bom foi o olhar dos empresários para os profissionais mais maduros. Segundo especialistas em recursos humanos, os mais velhos se mantiveram firmes diante do momento de incertezas e controlaram a ansiedade dos mais jovens. A diversidade etária tem invadido o mercado de trabalho e a contratação de pessoas acima dos 40 anos já é uma tendência. A Ivani tem 60 anos de idade e hoje trabalha como consultora autônoma. Mas nem sempre foi assim. Ela é graduada em letras, tem pós em administração de empresas, MBA em gestão de tecnologia e formação em coaching. Por 42 anos, trabalhou em grandes empresas em 5 diferentes áreas. O último emprego foi em um banco. Quando surgiu em 2018 uma oportunidade de eu sair num plano de demissão voluntária desse banco, eu já estava com 57 anos. E eu pensei que então era a grande oportunidade de eu sair de uma empresa, né, onde eu fui muito bem acolhida e me desenvolvi, cresci demais lá dentro, mas que é a minha hora também de dar oportunidade para outras pessoas e de finalmente ter coragem de tocar meu plano B. A ideia já era seguir carreira solo, mas antes, a consultora resolveu entender a nova realidade por meio de um curso chamado Reinvente-se. E ali você acaba fazendo muitos contatos, né? Aparecem muitos contatos, aparecem muitas outras oportunidades. Então ela decidiu voltar para o mercado. Começou a enviar currículos para a área de interesse, mas... Infelizmente, vinha aquele retorno, olha, não é dessa vez, não está adequado para o perfil de agora, não é bem isso que a gente precisa. O problema seria o fator idade. Um levantamento da consultoria de carreira Robert Half, feito em 2019, mostrou que na época 69% das empresas não contratavam trabalhadores com mais de 50 anos. A faixa etária da Ivani. A alternativa para ela, então, foi mergulhar de cabeça naquele plano B. Hoje eu trabalho como coach, né? Mas na área de crescimento profissional, carreira. E felizmente deu muito certo. E agora a consultora se prepara para ministrar palestras. Mas se ainda quiser voltar a trabalhar em uma empresa, este pode ser um bom momento, porque uma nova visão de mercado tem ganhado cada vez mais espaço. Assim como outros braços da diversidade, a etária hoje também é preocupação empresarial, como avalia esta psicóloga, especialista em gestão de RH. Essa é uma tendência mundial, ela é top-down, ela veio de cima para baixo, e as empresas estão tendo que se adaptar a essa questão da diversidade, até para uma questão de aceitação social da própria empresa. E ao longo da pandemia, a formação organizacional com essa diversidade etária se mostrou bem eficiente. Na pandemia, observou-se a dificuldade dos jovens lidarem com esse momento de inseguranças, de incerteza. E aí o profissional que mais se sobressaiu, que conseguiu lidar melhor com essa questão, foram os profissionais maduros. Mas essa é só uma das qualidades que os empregadores veem hoje nos profissionais mais experientes, que complementam os atributos dos mais jovens,
como afirma este outro especialista na área. Os jovens, eles são super conectados, super tecnológicos, mas eles têm mais facilidade, às vezes, de lidar com a tela, né? Os mais velhos, eles têm jogo de cintura, atenção, olho no olho, para lidar com o cliente, com o colega de trabalho, né? Tem mais calma para lidar com os problemas, já passou por diversas crises, né? Então tem o pé no chão, além de ter uma experiência profissional e de vida que traz uma visão holística, né? E complementar ao jovem no sentido de ter uma diversidade maior de ideias, de pontos de vista. Segundo o último levantamento do IBGE, a expectativa de vida aqui no Brasil é de 76 anos, sem considerar os efeitos da Covid-19. Levando-se em conta que aqui o início da vida profissional é aos 16, com carteira assinada, aos 40 anos a pessoa não estaria nem na metade da jornada. Então, por que não se recolocar no mercado ou até começar uma nova carreira? E como faz bem trabalhar! São vários os exemplos que provam isso, como a história da avó do Morris, que trabalhou até os 82 anos. Muito sobre a história dela que eu acompanhei de perto, porque apesar de ela ter trabalhado até tarde, ela estava super bem. E quando ela parou de trabalhar, foi que a saúde dela decaiu. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto, estudar envelhecimento da população no Brasil, no mundo, ver que isso estava já acontecendo de forma acelerada, pouco se falava sobre isso. E depois também percebi que a questão do preconceito etário era muito forte no mercado de trabalho e não tinha nenhuma iniciativa olhando para isso. Foi essa experiência de vida que inspirou o empreendedor a fundar a empresa que auxilia na recolocação de profissionais com mais de 50 anos. A Glauciane também teve essa sensibilidade e abriu uma empresa no mesmo ramo. Mas começa com pessoas 10 anos mais jovens, os 40 a mais, que já encontram dificuldades no mercado. Foi essa iniciativa que mudou a vida do Adriano, de 46 anos. Durante essa passagem dos 30 aos 40 anos, eu tive várias oportunidades trabalhando para grandes empresas, como Petrobras, Nuclebras. Eu fui percebendo que essas facilidades que eu tive durante esse período foram diminuindo a partir dos 40 anos. Foi aí que ele ficou 2 anos desempregado, chegou a enviar 150 currículos por semana e nada, até buscar consultoria na empresa da Glauciane. Agora empregado, ele sente que o mercado está mesmo se abrindo para profissionais maduros. Eles estão, sim, investindo mais na senioridade, em profissionais sêniores, e que trazem uma bagagem já de conhecimento, de habilidades, de técnicas. Se você tem mais de 40 anos e precisa de orientação para a recolocação profissional, acesse os sites mature.com.br e rh40mais.com.br. Os cadastros são gratuitos. E olha só, o setor de tecnologia da informação é um dos que mais oferecem oportunidades de emprego em todo o mundo. Porém, a participação das mulheres neste segmento é abaixo de 30%. Mas para dar mais oportunidades, uma empresa da capital de Mato Grosso do Sul fez uma seleção de estágios só para o público feminino. 40 anos atrás, quando a diretora executiva desta empresa de tecnologia começou a trabalhar na área, o segmento era totalmente dominado pelos homens. Comecei de baixo, a função que era na época controlista de qualidade. Você pegava os documentos de clientes, analisava, mandava para a produção e depois você conferia os relatórios. Nos últimos 5 anos, a participação feminina no segmento cresceu 60%, segundo dados do IBGE. Ainda assim, há poucas mulheres atuando na área. Aqui mesmo, na nossa empresa, na Digix, é em torno de 26% na área de tecnologia. Com a demanda crescente e os profissionais escassos, a empresa criou um programa de estágio para atrair mais mulheres para a área de tecnologia da informação. Lançamos o programa na internet, nas nossas redes sociais, e nós tivemos uma adesão assim fantástica.
Nos primeiros 15 dias, a gente já tinha 95 currículos do Brasil inteiro. A gente nem conseguiu finalizar as parcerias com as universidades. A gente selecionou a partir dessas 95. Através do programa, foram selecionadas 6 estudantes, sendo que 2 delas moram em outros estados, uma no Espírito Santo, outra no Rio de Janeiro. Esta é outra vantagem deste mercado, poder trabalhar de casa para empresas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estou aprendendo muito, estou podendo colocar na prática o que eu estou aprendendo na faculdade. A experiência profissional nos torna profissionais melhores, mesmo antes de sair da faculdade, né? A Samanta já tem 2 faculdades e está fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Eu já sou psicóloga, sou administradora e eu venho de um histórico de trabalhar na área de recursos humanos. E já havia um tempo que eu vinha pensando em fazer uma transição de carreira. E quando eu estava nesse planejamento, a área da tecnologia apareceu. Qualquer mulher pode se candidatar a qualquer momento para as nossas vagas, seja desenvolvedora, seja de analista de negócios, ou outras vagas que a gente tenha na área de tecnologia, designer. Tá? A gente está sempre aberto e as mulheres são muito bem-vindas. Você sabia que é possível registrar o nome do seu animal de estimação? Isso pode ajudar os donos em caso de perda dos animais ou até mesmo facilitar as viagens em família. Nossa equipe acompanhou a primeira cabra a ter nome registrado em cartório em Mato Grosso do Sul. Ela veio toda cheia de pompa com traje de gala para o grande dia. Entrou no cartório do 4º ofício como Chanel apenas, mas vai sair com nome e sobrenome, Chanel Guimarães. Esse tipo de declaração é possível desde 1973, mas em 2017 houve uma regulamentação. É uma espécie de certidão de guarda do pet. A mamãe está toda orgulhosa. Ela resolveu fazer o registro por conta das viagens em família. Em caso de perder o animal, dele sumir, então para eu provar que o animal é meu, é mais uma segurança, né? Todo pet que chega num lar, ele chega já, né, tendo um pai, uma mãe, um irmão, uma família. Então um jeito de você também abraçar ele, né? A advogada se informou e descobriu sobre a norma. Quando você viaja, você tem que ter um registro para você saber se ele realmente é seu, se perder, alguma coisa do tipo. E em caso de separação também, né, que a gente não quer isso que aconteça, cachorro, gato, você tem uma segurança realmente que ele é seu, né, comprovar, poder viajar e poder levar ele, é uma segurança realmente que você tem. O papai da Chanel aprovou também. É normal, né, que a gente tenha dentro de casa, fica de boa com as crianças, brincando, passeia junto com ela, tudo. A gente faz junto com ela, né? Tem um carinho deles, né? É bem mais do que um ser humano, na realidade, né? Eles nunca têm maldade com a gente, né? A Chanel Guimarães é a primeira cabra a ter registro em Mato Grosso do Sul e o 3º pet. Antes, houve 2 registros de cachorros. O documento serve mesmo para comprovação de guarda e custa R$ 106 para ser expedido. Demora 1 mês. Depois disso, a família vai viajar tranquila, cada um com seu documento. Daí a gente faz uma guia de ETA, né, que é uma guia autorizando transitar com o animal. E aí a gente já fala para onde a gente vai, qual é a origem do estado. E para mim está sendo assim muito incrível, né? E ainda mais sabendo que agora a gente pode falar isso para outras pessoas, né? E ela ser a primeira cabra no Mato Grosso do Sul a ter o seu registro PET. Uma prova de responsabilidade e amor para a hora mini cabra apenas e agora Chanel Guimarães. E veja a seguir, volta às aulas. Aprenda a economizar nas compras do material escolar. E ainda você vai conhecer os truques dos food stylists, a profissão que cuida da imagem dos pratos e que vem conquistando cada vez mais espaço. Eu volto em instantes. Até já! O ano mal começou e para os pais de crianças e jovens já vem aquele gasto extra, o do material escolar. Vamos conferir algumas dicas de como economizar na hora da compra. A reportagem é da Evelyn Costa. E a criançada já começa a pensar na volta às aulas.
Nesse momento, que eles procuram os cadernos com o personagem favorito na capa. Mas unir o gosto do filho ou filha à economia nem sempre são tarefas fáceis. Se antecipar nas compras dos materiais escolares, como por exemplo em dezembro, é uma boa opção para os papais e as mamães garantirem um bom preço na hora da procura. Mas na prática, nem sempre acontece da mesma maneira, porque é em janeiro que as papelarias registram um maior movimento na loja. A maioria dos clientes deixa para comprar em janeiro. Então o cliente que vem em dezembro, ele consegue fazer uma compra mais planejada, consegue escolher os produtos com calma. Então a melhor alternativa é adotar boas estratégias para economizar nas compras. É importante que você respeite a lista que foi referenciada pelo colégio. Você pode eleger alguns itens que você provavelmente vai poder ir comprando ao longo do ano. Poder aproveitar livros usados em sebos, os livros são muito mais baratos do que os livros novos. E para não cair em ciladas, é necessário também o consumidor ficar de olho na lista dos materiais escolares. Caso os pais verifiquem que existe algum item de material coletivo na lista escolar do seu filho ou sua filha, ele deve procurar primeiramente a escola para poder verificar a justificativa da escola e, caso a escola insista na cobrança, na exigência daqueles itens, a orientação é que os pais busquem o PROCON municipal ou estadual. Residências para idosos têm sido cada vez mais procuradas para moradia ou estadia de curta duração. Em uma instituição localizada na zona leste de São Paulo, por exemplo, em um ano, a procura para essas duas modalidades cresceu mais de 100%. Imagine unir cuidados com a saúde, aprendizado e entretenimento em um só lugar. Tem muita atividade física e passa muito depressa o tempo aqui, viu? E não tinha como ser diferente. Neste residencial para idosos, a dona Lucy dança, socializa, aprende muita coisa ainda hoje, apesar dessas imagens terem sido gravadas antes da pandemia. As atividades aqui preenchem. Fora o acompanhamento médico com enfermagem 24 horas por dia. Então, nós temos a possibilidade de fazer fisioterapia, temos o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, e nós vamos vendo a evolução clínica desta pessoa ao longo do tempo. E essa estrutura toda tem atraído cada vez mais famílias. Só nessa instituição de longa permanência para idosos, a procura para a temporada cresceu 118% de novembro de 2020 a novembro de 2021. No mesmo período, o interesse em residir no local teve crescimento de 137%. Esses números podem ser explicados pelo aumento da população com mais de 60 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2030, a quantidade de idosos no país vai ultrapassar o total de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E aí, residenciais para esse público deverão ser cada vez mais necessários para atender essa parcela de forma adequada e eficaz. O que nós vemos é que as famílias estão ficando cada vez menores, são poucos filhos e os idosos acabam ficando muitas vezes sozinhos em casa, alguns que não têm tanta convivência, né, mas são independentes, mas não conseguem, a família está um pouco mais distante, né, pelas condições da vida mesmo, não de desejo, e outros que precisam de cuidados especiais. Foi para ter esses cuidados que a dona Doroti resolveu passar uma temporada nesse residencial, quando quebrou o fêmur em um acidente no final de 2019. Assim, ter tratamento necessário devido à impossibilidade de locomoção. Só que ela gostou tanto da estrutura que acabou ficando para morar, como conta o filho Alexandre. Ele é como se fosse um apartamento, só que é um apartamento que traz cuidados especiais, né? Então eu tenho médicos, eu tenho enfermeira, eu tenho fisioterapia, eu tenho salão de beleza que ela pode ir, então ela consegue viver ali normalmente e entrar e sair na hora que ela quiser. Então a gente precisa tirar um pouco a pandemia de lado para fazer esse comentário, claro, né? Mas normalmente a gente entra e sai a qualquer momento.
E quando não dá para sair, ela mata a saudade assim. Eu tenho meu celular, onde eu me comunico com amigos, com a família toda, com os netos, todos os dias. Mas claro, só depois das atividades que realiza diariamente. Mas elas fazem exercícios, elas fazem trabalhos manuais, elas fazem costura, eles têm um coral e ela canta no coral, ou seja, tem atividades ali o dia inteiro, é uma coisa bem interessante para as pessoas assim mais idosas. Nós sabemos que mesmo para quem é totalmente lúcido, o fato de fazer atividades, de ter interação, de brincar com jogos, exercitar leitura, tudo isso, ele diminui o risco de progressão para uma síndrome demencial. E essas atividades ainda estimulam os residentes a iniciativas como esta. Onde a dona Dorothy reside, elas têm um grupo de senhoras muito ativo, né? Então, elas mesmo fizeram, olha, vamos fazer aula de tricô. Isso é muito bacana, porque vem delas. Isso nós queremos fazer. Então, elas têm um grupinho que tricota, e elas tricotam e elas vão fazendo ações daquilo lá. E assim, uma vai ensinando para a outra. E aí elas formam um grupo, que é uma coisa que nós estimulamos muito também. Eu tenho tudo que uma pessoa de minha idade necessita. Eu voltei assim a ser uma menina não de 81, de 18. Até porque na instituição ela encontrou muitos amigos. Tenho muitas amizades, coisa que se eu estivesse em minha casa, eu estaria só, sentada em um sofá, vendo televisão. Televisão que a dona Dorothy não deixou de assistir. Mas hoje liga o aparelho mais à noitinha, quando volta para a suíte, que tem exatamente a mesma mobília que ela tinha em casa. A gente levou a cama que ela tinha, com o colchão que ela tinha, 2 poltronas que ela tinha em casa, a televisão com o móvel que ela tinha em casa. Então a gente criou um ambiente dela dentro do fora. Então eu me sinto como se estivesse dentro de minha moradia mesmo. Eu assim desço, cumpro com todas as minhas obrigações dentro das minhas condições, aí subo no meu apartamento, me sinto como se eu estivesse dentro do meu lar. Assim que eu tenho essa casa, um lar com amigos, com muito amor, com muitos abraços, muito carinho. Para manter as vendas durante a pandemia, muitos donos de restaurantes encontraram uma alternativa. Como os clientes não podiam chegar perto para sentir o aroma, a saída foi literalmente aguçar o paladar, caprichando nas fotos dos pratos. Ajeita as taças, confere a luz, reposiciona as tábuas e voilá! Cenário perfeito para o início da sessão de fotos com a técnica de food style. Bom, food styling basicamente é uma técnica que a gente usa para a produção, né, de pratos, enfim, dentro da gastronomia. E o ideal é que a gente sempre conte uma história como se eu fosse montar um cenário. Um cenário gastronômico com formas, cores, ingredientes. Detalhes que transmitem uma ideia do sabor do prato. Contam a história dele. Mostram de onde veio e para onde vai. Eu vou colocar uma mão, por exemplo, para humanizar essa foto, para que a pessoa entenda, por exemplo, o tamanho do alimento. Os elementos são selecionados a dedo. Porque eu preciso que o tomate ele seja perfeito, para eu não ter que trabalhar essa foto numa pós-produção. Então, eu quero esse tomate, a gente passa horas no mercado procurando os itens perfeitos. Então, eu quero um tomate que não esteja machucadinho, eu vou cortar ele, né, com o maior cuidado possível, para ele aparecer, né, na foto sem que ele esteja serrilhado. Então, a gente tem todo um cuidado, essa técnica, na escolha do ingrediente, no posicionamento do prato, porque a gente tem ângulos diferentes que a gente pode tirar foto. E o resultado é esse, aquele prato de comer com os olhos. Nunca essa máxima fez tanto sentido como agora, após o início da pandemia, quando a técnica finalmente ganhou força, apesar de existir há muitos anos. Com o isolamento social, a busca por especialistas dessa área cresceu, porque para trabalhar com delivery, muitos restaurantes tiveram de se reinventar. Aí a fotinho do cardápio físico teve que virar aquela foto de rede social.
Mas, segundo a especialista em food styling, na época eram poucos os profissionais qualificados. E ainda são. Ela, por exemplo, se especializou bastante para chegar até aqui. Aos 17, começou a fazer gastronomia. Foi chefe de cozinha, fez mestrado no exterior, se apaixonou por publicidade e decidiu fazer outra faculdade no Brasil. Depois fez curso de fotografia e food styling. E hoje, aos 28 anos, é consultora de marketing gastronômico especializada em food styling, com atuação em mídias sociais na área de planejamento e produção de conteúdo. É isso mesmo. Além da cabeça pensante, agora ela também é artista por trás das câmeras. Hoje em dia eu consigo traçar a estratégia, então o que a gente precisa produzir de conteúdo. Então o que eu vou entregar hoje dentro das redes sociais e canais de comunicação, e eu consigo, junto com outros profissionais, produzir esse conteúdo. Então a gente produziu o cardápio, eu auxilio na produção do cardápio, e aí a gente monta. Então eu monto uma mesa, aí a gente faz toda a parte de food styling, prepara a comida, trata todas as imagens e cria a campanha. Então é um processo longo. E apesar de toda essa produção, o que importa aqui é trabalhar com a verdade, porque foto não segura a clientela. Uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria para food service, em parceria com a Associação Nacional dos Restaurantes e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, mostra que 96% dos consumidores não compram novamente no mesmo estabelecimento quando se sentem enganados no quesito expectativa-realidade. A nossa tendência sempre é trabalhar com a verdade, principalmente com pequenos e médios estabelecimentos. Então, eu não sou uma rede de fast food, por exemplo, que vai fazer uma mega produção publicitária para uma televisão. Então, não. Se eu posso dar uma dica para quem está fazendo isso para o seu próprio negócio, enfim, é trabalhar com o seu produto sem maquiar muito, para a gente não frustrar ninguém, e trabalhar com muita luz, então próximo de uma janela, às vezes aqueles espelhinhos quadrados, posiciona ele de um lado que ele não vai aparecer, para refletir a luz que está vindo da janela no seu alimento. Então a gente ganha mais textura, a gente ganha mais profundidade, para a gente apenas potencializar o que você já tem. Por meio de dicas como essas, encontradas em livros e na internet, o Cristiano se descobriu fotógrafo de alimentos em meio à pandemia, quando perdeu o emprego e, por hobby, desenvolveu o food styling. Quando a gente começou a ficar em casa, né, todo mundo precisou se reinventar ou procurar alguma coisa para fazer. Eu fui estudar mais sobre fotografia. Eu gosto de cozinhar. Comprei livros de gastronomia na pandemia. Eu gosto bastante, então eu me interessava em fazer um macarrão caseiro. E foi até engraçado, porque eu postava uma foto minha no Instagram, tinha poucas curtidas. Eu postava um macarrão que eu tinha feito, então tinha muitas curtidas, muitos comentários. E eu falei, nossa, aqui pode ser um caminho, né? Aí ele resolveu se profissionalizar. Fez um curso de fotografia e começou a ganhar dinheiro com um novo projeto. Porém, ainda não consegue se manter só com o food styling. Faz outros tipos de campanhas. Mas confessa. No ramo de gastronomia, eu ainda continuo trabalhando e eu ainda continuo pesquisando assim pessoalmente, porque é um hobby que eu gosto muito de fazer. Então, quer dizer, de tudo que você fotografa, comida seria a sua preferência ou não? Sim. Assim como todo negócio, esse também tem seus desafios. E para ter sucesso, é importante se especializar. E dá para ganhar dinheiro, porque se você faz um trabalho especializado, é uma demanda recorrente, não é uma demanda de uma vez só. Então, a gente tem sessão de Páscoa, a gente tem sessão de Dia dos Namorados, a gente tem sessão de fotos de N momentos durante o ano. Então, alguém que queira realmente se especializar, fotógrafos que trabalham em outras áreas, aposta num curso de food styling, porque essa é uma demanda que ela só tende a aumentar, porque está todo mundo indo para o digital. Então, assim, é um mercado que ele ainda está muito carente. Então, eu acho que super vale a pena. Depois dessas imagens, bateu até aquela fome, né?
mas não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.